Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, lembrando que a semana passada nós falamos dos atributos de Deus, que são as virtudes do céu, como se diz. Hoje nós vamos falar de panteísmo. Deus é um ser distinto ou será, como opina alguns, o resultado de todas as forças, de todas as inteligências do universo reunido? Olha que pergunta interessante. Deus é uma individualidade? É um ser distinto ou o resultado de todas as forças do universo? Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Olha a notinha como é interessante. Deus existe. Disso não podeis duvidar e é essencial, crede-me, não vades além. Não vos percais em labirinto, donde não lograreis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditareis saber, quando na realidade não sabereis. Deixai, consequentemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastante coisa que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertar delas, o que será mais útil do que pretenderes penetrar no que é impenetrável. Muito interessante isso aí, a gente se depara sempre com algumas pessoas que têm muito essa preocupação de querer saber a fundo de Deus, como é que não é. E às vezes, o que realmente ele precisa fazer para o seu crescimento espiritual, ele não faz. Que se deve pensar da opinião, segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade, ou por outra, que se deve pensar da doutrina do panteísta. Resposta: não podendo fazer-se Deus, o homem quer, ao menos, ser uma parte de Deus. Interessante isso aí, né? Pretendem os que professam essa doutrina achar nela demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito. Não havendo vazio ou nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente, que se pode opor a este raciocínio. A razão. Reflete maduramente e não vos será difícil reconhecer-se este absurdo. Quer dizer, é um absurdo achar que as coisas, os objetos, a natureza, os fenômenos, têm a inteligência de Deus, porque faz parte de todo um conjunto. Olha também mais uma notinha um pouquinho longa, mas nós vamos ler porque ela é muito importante para a gente. Essa doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de suprema inteligência, seria um ponto grande de que somos um ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria, achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a de todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Quer dizer, Deus deixaria de ser imutável se ele fizesse parte desse todo, porque esse todo se modifica, esse todo é matéria. E Deus não pode se modificar. Deus é imutável.
Não se pode aliar-se às propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão, e não haverá sutileza de sofismo que cheguem a resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser, e o sistema de que tratamos está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como o faria quem pretendesse que engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. Olha como é interessante esse pedacinho aqui. A inteligência de Deus se revela em suas obras como a do pintor em seus quadros. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus. Como o quadro, não é o pintor que a concebeu e executou. Então é muito bom a gente ter sempre em mente isso aí, né? Que Deus está por toda parte, Deus está em tudo, mas ele não faz parte essencial dessas coisas, como o panteísmo quer que ele faça, porque senão não teria razão, não seria Deus, não seria como pensar de outra forma, a não ser que não teríamos um ser supremo. Mas Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, mas ele não é as coisas, ele não é parte das coisas, ele é o criador das coisas. Pergunta 17. Conhecimento dos princípios das coisas. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que o homem tudo seja revelado neste mundo. Olha como é interessante. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado nesse mundo. Por quê? Porque ainda é um mundo muito atrasado. É um mundo ainda muito material. Nós ainda não temos essa capacidade. Penetrará o homem um dia nos mistérios das coisas que lhe estão ocultas? Mas um dia a gente vai poder ter conhecimento dessas coisas, um dia a gente vai poder saber dessas coisas, entender do princípio das coisas, entender como surgiram as coisas, como surgem as coisas. O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas, não lhes precisais a faculdade que ainda não possui. Então, o véu vai se levantando à medida que a gente vai se depurando, à medida que a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai entendendo melhor as coisas. Mas são-nos necessárias ainda muitas coisas, uma faculdade que ainda não possuímos para entender como funciona tudo isso. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar algum dos segredos da natureza? Pode acontecer isso? As investigações científicas conseguir penetrar alguns mistérios da natureza? A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus concebeu. Isso é muito importante, porque a ciência nos foi dada exatamente para favorecer o nosso progresso, favorecer o nosso crescimento, para nos ajudar a crescer. Mas tudo tem um limite. Deus estabelece limites, porque esses limites são estabelecidos em função do crescimento moral do povo, dos habitantes de cada planeta. Deu para entender isso aí? Então, não é que não possa, é que existe necessidade, existem limites. Quanto mais consegue o homem penetrar os mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria de Deus. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou
por verdades, e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Quer dizer, quando o homem, né, pensa que está descobrindo, que está chegando, outras coisas surgem. Outros conhecimentos são necessários. Então, o orgulhoso, por exemplo, está sempre se sentindo mal, incomodado, porque quando ele pensa que ele conseguiu, ainda não conseguiu. Ou seja, está bem longe aí da gente penetrar os mistérios das coisas, está bem longe ainda da gente conhecer os mistérios da coisa. Mas a ciência, os homens de inteligência estão no planeta exatamente para isso, para fazer o planeta evoluir, para fazer a gente crescer, para fazer a gente progredir. É como o nosso anjo guardião. Nosso anjo guardião sabe de todas as coisas. Só que tem coisas que a gente questiona. Por que que o meu anjo guardião não me ajudou a resolver isso? Onde está o meu anjo guardião que não viu o que está acontecendo comigo? Eis aí o grande segredo. O nosso anjo guardião sabe. Só que o nosso anjo guardião sabe também que nem tudo nos pode revelar. O nosso anjo guardião sabe das nossas necessidades e ele sabe o que precisamos passar exatamente para o nosso crescimento espiritual. Ele sabe exatamente o que precisamos e o que não precisamos para o nosso crescimento espiritual. Então, ele toma as atitudes que precisam ser tomadas de causa pensada, porque ele nos conhece de séculos. Ele sabe o que precisamos e o que não precisamos. A ciência, às vezes, não tem esse conhecimento do que a humanidade precisa ou não, mas tem a sabedoria de tentar descobrir. E Deus vai limitando. Deus vai colocando limite. Até aí você pode ir, daí para frente você não pode ir mais por enquanto. Deu para entender isso aí? Muito importante isso aí. A ciência é um dos grandes milagres da vida. Dado é ao homem receber, sem ser por meio de investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa o testemunho dos sentidos? Sim. Se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. Por que falei do nosso anjo guardião? Porque, olha só, Deus pode revelar o que a ciência não é dada a aprender. E como é que Deus pode revelar a mim certos conhecimentos que a ciência ainda não conseguiu através de uma manifestação, de uma comunicação, através do meu anjo guardião? Através do meu anjo guardião, através dos bons espíritos que nos cercam, que quer o nosso bem. Mas isso só é feito com a permissão de Deus. Só é feito quando Deus acha conveniente. Se Deus achar conveniente que eu fique sabendo disso ou daquilo, o meu anjo guardião pode me orientar, pode me instruir, pode me dizer. E isso independente da ciência. Às vezes a ciência não tem recurso para fazer isso. E o meu anjo guardião pode ter. Mas ele só faz com a permissão de Deus. Olha só, vou repetir a pergunta. Dado é ao homem receber, sem ser por meio da investigação da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa o testemunho do sentido? Sim. Se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dada a aprender. Tem uma notinha pequena, mas interessante. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Então, essas comunicações, que aqui está se referindo, são as comunicações espirituais, as comunicações mediúnicas, né? São os encontros com os nossos entes queridos do plano espiritual,
são o nosso anjo guardião, falando, olha, no passado, ontem, você fez isso, isso e isso. Hoje você não pode repetir os mesmos erros. Você hoje não pode fazer mais aquilo que você já fez. Você hoje tem que mudar. Você hoje tem que ser assim, 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 assim. A ciência não vai fazer isso. Mas os bons espíritos podem, o meu anjo guardião pode. Às vezes estamos muito preocupados com o nosso futuro, se esquecendo que o nosso futuro depende do nosso comportamento agora. E o nosso anjo guardião está sempre nos orientando, sempre nos mostrando. São os primeiros a se comunicar conosco, nos mostrando o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Espírito e matéria. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele em dado momento? Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar, é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início da sua ação, podereis concebê-la ociosa, um momento que seja. Quer dizer, então, difícil, né, para os espíritos, mesmo eles sabendo, responder para a gente uma pergunta como esta. Como vamos nós entender, né, essa situação? Quem chegou primeiro? Olha só, a matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele em dado momento? Só Deus o sabe. Muito importante a gente ter sempre em mente isso aí. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é imprescindível, o que é impenetrável. São exatas essas definições da matéria? Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estado que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause o sentido. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Então, muito bom a gente lembrar disso. O que entendemos de matéria, né? O que é palpável, o que a gente vê, o que a gente pega, mas que pode ser e pode não. É matéria algo muito mais sensível à nossa visão, ao nosso sentido. Só que para nós não é matéria porque a gente não reconhece.